Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos tratar de uma importante decisão em direito administrativo, decisão essa tomada pelo Superior Tribunal de Justiça na ADI 4728. Eu estou falando do informativo 1037 do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de uma decisão no final do ano passado, mas uma decisão muito importante que eu acabei de ministrar no curso Teses da Fazenda, Cabeça de Procurador 3.0, e eu gostaria de trazer essa discussão novamente aqui ao canal, justamente porque se trata de uma discussão extremamente interessante que envolve efetivamente o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Nós temos aí efetivamente um conflito entre poderes, e como o Poder Executivo é o principal cliente da advocacia pública, esse tema tem tudo para estar nas suas próximas provas de procuradoria. Então vamos lá, preste bastante atenção na seguinte situação. Como de praxe aqui no canal, eu vou trazer a situação para que a gente analise a situação apresentada ao Supremo Tribunal Federal e, obrigatoriamente, a construção da argumentação necessária ao enfrentamento da causa. Muito bem. O examinador te apresenta uma lei linda, isso aqui é uma situação que pode estar na sua prova, cheio de direitos, especialmente de pessoas hipossuficientes, para dar a impressão de legalidade barra constitucionalidade. Então imagine que você lê aí no enunciado de uma questão 8 artigos a partir do qual se delimita direitos de pessoas hipossuficientes, e aí você vai lendo esses dispositivos e vai se encantando, justamente porque trata-se de uma lei que coloca em prática a política pública de acesso a determinado direito por pessoas com determinado tipo de hipossuficiência. Imagine, por exemplo, uma lei que prevê direitos para pessoas com deficiência. No artigo 9º dessa lei, você lê o seguinte: o chefe do Poder Executivo regulamentará a matéria no âmbito da administração pública no prazo de 90 dias. Então está aqui o artigo 9º dessa lei. E o artigo 10, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Imagine que esse tipo de questionamento está na sua prova da advocacia pública e aí você precisa efetivamente examinar a legalidade barra constitucionalidade dessa norma. Eu te adianto que de nada efetivamente adianta os 8 artigos anteriores em relação à análise da constitucionalidade barra legalidade, porque o problema dessa lei está justamente no artigo 9º, quando diz: o chefe do Poder Executivo regulamentará a matéria no âmbito da administração pública no prazo de 90 dias. Então, esse artigo 9º, ele pode passar desapercebido numa leitura menos atenta, especialmente porque, como te disse, na situação aqui apresentada, o examinador ele te levantaria a possibilidade de constitucionalidade barra legalidade flagrante da lei a partir do momento em que ele apresenta 8 dispositivos regulamentando determinado direito de determinadas pessoas hipossuficientes. Se você passa pela leitura do artigo 9º de forma rápida, deslumbrado que ficou justamente com os 8 artigos anteriores, pode ser que você deixe passar a inconstitucionalidade. O problema está, nesse caso, no artigo 9º. Eu te adianto que ele é inconstitucional. Por quê? Porque ele impõe prazo ao Poder Executivo para regulamentar a lei. E no momento em que o Poder Legislativo ele impõe prazo ao Poder Executivo para regulamentar a lei, você tem uma violação a 2 preceitos constitucionais, ao princípio da separação de poderes, que está no artigo 2º da Constituição Federal, quando diz explicitamente: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E o artigo 84, inciso 2 da Constituição Federal, diz que compete privativamente ao Presidente da República exercer, com o auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal. Esse dispositivo, embora trate efetivamente da competência privativa do Presidente da República, ele é reproduzido pelas constituições estaduais no que diz respeito a essa competência para governadores, e também ele é reproduzido para as leis orgânicas municipais para a respectiva competência dos prefeitos municipais. Bom, no momento em que a lei impõe efetivamente aqui o dever de regulamentar e estipula um prazo para tanto, essa lei ela viola a separação de poderes, no entender do Supremo Tribunal Federal, e o artigo 84, inciso 2, também do Supremo Tribunal Federal. Veja o que diz a jurisprudência do Supremo.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da incompatibilidade de dispositivos legais que estabeleçam prazos ao Poder Executivo para a apresentação de projetos de lei e para a regulamentação de disposições legais. Então, aqui nesse julgado, você acaba que o Supremo responde às duas situações. Primeiro, a situação da questão, ou seja, não pode o Poder Legislativo implementar prazos para a regulamentação de lei ao Poder Executivo, nem tampouco pode o Poder Legislativo impor prazos para a apresentação pelo Poder Executivo de projetos de lei, pois isso viola, como já adiantei, o artigo 2º e o artigo 84, inciso 2 da Constituição Federal. Continua dizendo o Supremo: consabido competir com exclusividade ao chefe do Poder Executivo examinar a conveniência e a oportunidade para desempenho das atividades legislativas e regulamentares que lhe são próprias. Assim, qualquer norma que imponha prazo certo para a prática de tais atos, ou seja, a apresentação de proposituras legislativas ou regulamentação de lei, configura indevida interferência do Poder Legislativo em atividade própria do Poder Executivo e caracteriza, portanto, intervenção na conduta superior da administração pública. Repito que, embora o artigo 84, inciso 2, ele se refira exclusivamente ao Presidente da República e no que diz respeito, obviamente, ao exercício da competência privativa para exercício da direção superior da administração pública federal, ele também se aplica às constituições estaduais e às leis orgânicas municipais para se aplicar, respectivamente, a governadores e a prefeitos municipais. Muito bem. Isso também vale, como já adiantei, para a imposição de prazo a fim de compelir o Poder Executivo a apresentar propostas legislativas, ou seja, tanto a imposição de prazo do Legislativo para que o Executivo apresente proposta legislativa, quanto a imposição de prazo para que o Executivo, imposto pelo Legislativo, regulamente lei, todas essas duas condutas, no dizer da jurisprudência do Supremo, são inconstitucionais. E não é de hoje que o Supremo diz isso. O Supremo disse em 2014 o seguinte: é inconstitucional qualquer tentativa do Poder Legislativo de definir previamente conteúdos ou estabelecer prazos para que o Poder Executivo, em relação às matérias afetas à sua iniciativa, apresente proposições legislativas. Então está aqui, há muito tempo o Supremo diz isso, 2014, por exemplo, decisão na ADI 179 do Tribunal Pleno, e também disse o Supremo, também em 2000, ou seja, há bastante tempo, tratando-se de projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, não pode o Poder Legislativo assinar-lhe prazo para exercício dessa sua prerrogativa. Então, o Poder Legislativo, no momento em que ele tenta implementar ou fixar ou estabelecer ou de alguma forma obrigar, mediante a fixação de prazo, o Poder Executivo para a apresentação de proposituras legislativas, ou seja, propostas de lei, ou, nesse caso, para a regulamentação de matéria legal, quando faz isso, o Poder Legislativo ele interfere na administração pública, ele interfere na autonomia do Poder Executivo e, portanto, viola a separação de poderes. Nós podemos dizer, portanto, a título de conclusão, a lei não pode impor ao chefe do Poder Executivo prazo para a iniciativa de proposição legislativa ou regulamentação legal. Então nós temos, portanto, um julgado extremamente interessante do Supremo Tribunal Federal que estabelece uma relação entre poder legislativo e executivo que acaba pela interpretação da violação à separação de poderes. Preste bastante atenção, porque todas as vezes, de novo, que o legislativo ele impõe prazo para a regulamentação de lei, ou seja, o prazo para que o exercício do poder regulamentar se dê pelo Poder Executivo de forma estabelecida em lei, ele, portanto, viola a separação de poderes. O mesmo entendimento se dá para quando há prazo para a apresentação de proposta legislativa. Essa foi a decisão do Supremo na ADI 4.728-DF, informativo 1037, decisão com muito cara de concurso de procuradoria, portanto fique muito ligado, fique muito ligada. Eu acredito que esse tipo de conteúdo estará nas suas próximas provas de procurador dentro em breve. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.